Boa tarde, floreiras. Tudo bem com vocês? Vou fazer uma live aqui e com o título Se você pensa que é difícil, assim fica bem mais fácil. Eu sou a Andrea Eico, artista floral especialista em desidratação de flores. Boa tarde, Elis, tudo bem? E eu ajudo mulheres a transformar flores em obras de arte, né? Eu tenho recebido muitas perguntas nesses dias, nesse sentido: será que eu sou capaz de fazer essa arte? Será que desidratação de flores não é muito difícil? Será que eu vou conseguir fazer obras lindas? Então a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu encontrei essa arte, foi lá em 2003, né? Faz tantos anos. E na época eu passava por momentos muito, muito difíceis, com problemas na família. Então, o meu estado emocional, ele estava muito abalado, né? E eu precisava de uma válvula de escape. E eu, na época, fazia papel reciclado artesanalmente. Eu morava em São Paulo e eu fui procurar a Aliança Cultural Brasil-Japão, lá em Pinheiros, né? Eu morava lá perto. E me disseram que lá tinha um professor top de fazer papel reciclado. Só que quando eu entrei no corredor dessa Aliança Cultural Brasil-Japão, eu dei de cara com uma arte, com um quadro lindíssimo. Eu já falei aqui outras vezes, né? Mas eu dei de cara com essa arte oriental milenar de desidratar flores. Só que pra mim era uma pintura aquilo. Só que aquilo lá mexeu tanto com o meu emocional, foi um choque de encantamento, que eu tive que perguntar para uma pessoa. Eu falei assim: isso aqui são flores naturais ou é uma pintura? Porque tá muito perfeito, né? E colorido, né? O colorido me encantava também, né? E a perfeição. E me disseram que eram flores naturais desidratadas. Eu falei: nossa, mas tem alguém que ensina a fazer isso, né? Eu falei: por quanto tempo que essas flores estão aí? Né? E a pessoa falou assim: há mais de 15 anos. Eu falei: nossa. Então aquilo pra mim, eu falei: eu preciso aprender isso, de qualquer jeito. Então eu fui procurar uma coisa. Oi, Mari, tudo bem? Eu fui procurar uma coisa e encontrei outra. Esse encantamento com as flores veio tão... na época eu achava que de repente, né? Mas hoje eu entendo que tudo são obras de Deus, né? Que faz a gente, às vezes, ir por um caminho e desvia a gente para outros, né? Então eu quero dizer para você que acha que não é capaz, né? Que tem medo de aprender o novo, né? Que se acha que não é capaz de aprender algo assim tão delicado, né? Eu te digo por experiência própria, eu não sabia nada sobre flores. Sempre gostei de admirar flores, é diferente, né? Agora, trabalhar com flores, eu não sabia nada, zero menos zero, né? Então eu aprendi do zero, é igual na escola. A gente não nasce sabendo falar nem escrever. É o beabá, né? Então, é o beabá das flores, sabe? É o beabá do aprender a desidratar flores. A gente não nasce sabendo, eu não nasci sabendo, não tinha ninguém na minha família que soubesse sobre isso, né? Então, eu não estava nesse meio das flores, né? Foi encantamento puro e, além de ser uma arte que encanta por fora, né, pela beleza externa, né, que a gente vê num quadro ou em objetos, né, com essa arte, ela mexe aqui dentro. É isso que é o mais interessante. Aliás, nem sei o que é mais interessante, acho que é o conjunto que é interessante, porque isso mexe com a gente, mexeu muito comigo. Então, como eu disse, né, no começo, eu estava num estado emocional muito abalada na época que eu aprendi essa arte, né?
foi uma verdadeira válvula de escape para mim, para esquecer dos problemas por alguns instantes, sabe? Porque a gente parece que vai implodir, né? E quando a gente não sabe resolver um problema, a gente fica maluca pensando naquilo o dia inteiro, é uma tortura, né? E essa arte veio com uma válvula de escape para fazer uma higiene mental para mim, né? Então eu não estava me importando se alguém ia achar que a minha arte era feia. Nossa, eu fui aprender, né? Eu já perguntei no mesmo dia quem era a professora, que dia que ia ter o curso, quanto era, e eu não tinha nenhum real para pagar esse curso. Não tinha, eu dependia totalmente do meu pai na época, né? Eu vivia com meu pai, com minha mãe, com minha família, né? E não tinha dinheiro nenhum para pagar o curso, mas eu acho que eu falei com tanto encantamento do meu pai desse curso, que ele me ajudou a pagar, né? E muito rapidamente eu fui atrás da professora e comecei a fazer o curso. E na época nem existia internet, né? A gente está falando de 2003. Se existia era para quem tinha muito dinheiro, né? Não era o meu caso. Então eram cursos presenciais na época, né? E eu fui fazer, com maior alegria, né? E a professora me ensinou o beabá, passo a passo, gente. E é assim que eu vou fazer com vocês, para quem quiser aprender. Porque, como eu disse, a gente não nasce sabendo. Oi, Toninha, tudo bem? A gente precisa de alguém que ensine o passo a passo, né? Desde a estrutura da flor, né? São passo a passo, com muita calma, até chegar no avançado. A gente não começa do avançado, né? A gente não começa fazendo um quadro. A gente primeiro aprende a flor, né? O corte, como desidratar, os materiais. Então, tem um processo aí antes do avançado, né? Com certeza. Tudo é assim na vida, né? Mas a gente precisa ter vontade de aprender e praticar, né? Oi, Maria, Jutelma, né? Tudo bem? Então, tudo é possível. Você vai conseguir aprender, né? Com vontade de aprender, você vai conseguir, sim, porque você vai praticar e eu vou estar do lado ensinando. Do lado, né? Porque eu vou estar na internet, mas sempre com vocês, né? E é um encantamento interno, é uma mudança de estado emocional, te digo com muita experiência própria. Oi, Ateliê Mimos. E durante esses anos todos, né, são mais de 20 e tantos anos aí, né, de experiência nessa arte oriental, né, de desidratar flores. É uma arte japonesa milenária, é tão lindo, né? E são tantas as possibilidades de arte que a gente pode fazer. Eu deixei separado, eu guardo com tanto carinho o que na época eu aprendi a fazer. Isso aqui é de 2003, gente. Um marcador de livros. Olha que simplicidade. A gente não começa fazendo coisas avançadas, né? Como eu estava dizendo. E na época eu pensava que eu não ia ter criatividade nenhuma, porque minha cabeça estava tão cheia de problemas para ter alguma criatividade, né? Mas, sabe quando a gente junta uma florzinha com uma pétalazinha, com um raminho, com um galinho, e depois sai a arte, sem julgamento, sabe? Não estava me importando realmente se alguém ia falar que estava feio, né? O importante era, quando a gente está assim, em estado emocional abalado, a gente quer pôr para fora o que a gente sente. E japonês, não sei se vocês sabem, né? Porque eu sou descendente. Mas a gente é muito reservada. A gente não fala abertamente dos problemas para os outros. É muito difícil, a gente guarda muito. E isso machuca a gente. Através da arte, a gente passa para a arte. Então, através das flores, de fazer um cartãozinho, um marcador simples, a gente nem pensa nos problemas enquanto faz. A gente se distrai em que flor que você vai escolher, em que raminho que vai juntar com outra pétalazinha, entende? Você se preocupa com isso.
você não está preocupado com seus problemas. Naquele momento de concentração, a arte traz isso, sabe? Concentração, ordena as ideias da gente, põe a gente, parece que centrada no lugar, porque a gente precisa se concentrar ali, né? E prestar atenção no que está fazendo. É um trabalho de delicadeza, é sim, porque as flores vão estar secas e qualquer movimento brusco você vai rasgar as flores, porque saem fininhas, muitas delas. Essa não, essa é até grossinha, mas algumas pétalas assim saem muito fininhas da desidratação. E é com carinho, é uma arte de carinhos, né? De delicadezas. E é possível que você aprenda, qualquer pessoa pode aprender. Comecei do zero, né? E o aprendizado vem com o tempo. Não vai ser de um dia para o outro que você vai aprender. É o passo a passo, né? Tem ordem, né, certa para aprender as coisas. Até você chegar no avançado. O avançado é depois, né? Se permita aprender. Você sabe que foram alguns dias de curso presencial, né, que eu fiz na época. E no último dia, a professora falou para mim, traz uma amiga sua, você pode trazer uma amiga para ver essa parte criativa, que foi o dia que eu fiz esse marcador, né? Foi no último dia. Ela falou, você pode trazer uma amiga para participar. Eu falei, mas mesmo que ela não participou do curso, ela falou, pode trazer. E eu quis levar minha mãe, porque minha mãe passava por muito mais problemas, né? Era um problema familiar que a gente passava juntas. Minha mãe, ela estava totalmente abalada. Eu até me emociono, eu já não tenho mais minha mãezinha, infelizmente. Mas aquele dia ela estava com muito medo. Ela não queria ir junto comigo. Ela falou, não sei nada disso, André. Pra que eu vou? Eu falei, vem comigo, por favor. E eu pedi muito para ela ir comigo. E tanto que eu insisti que ela foi, né? E ela estava muito quietinha no cantinho dela, ela não queria participar, mas minha professora pegou ela com tanto carinho, sabe? E pouco a pouco ela foi se soltando, porque ela também tinha medos. Minha mãe era uma pessoa cheia de medos do novo. E naquele dia ela foi se soltando, porque as flores, elas encantam a gente desse jeito, no emocional, né? É por isso que eu falo que você pode aprender, se você se dedicar, sabe? Porque a gente está mexendo com natureza, com flores vivas. Mesmo que desidratadas, elas estão vivas, né? Só estão desidratadas, sequinhas. Mas é o contato com a natureza, esse contato com a natureza faz nos entrar em contato com Deus. Comigo sempre fez muito isso, sabe? Até no momento que a gente está colhendo as flores, é tão admirável isso, né? As belezas de Deus. Eu falo que ele é o maior artista que a gente tem, né? Quanta criatividade, né? E esse contato com Deus faz bem para a alma, né? Vai curando a gente, assim, das feridas, sabe? Mesmo que a gente esteja cheio de problemas, vai curando a gente. E esse contato faz muito bem pra gente, né? Então, não é só desidratar florzinha. É além disso. Eu tô falando de algo assim que toca a alma, sabe? E durante esses 20 e tantos anos que eu tenho conhecimento dessa arte oriental de desidratar flores, a gente passa, né, por altos e baixos, mas sempre a arte me salva desses momentos ruins, sabe? Porque são aqueles momentos que eu falo, eu preciso fazer minha arte, preciso espairecer minha mente. E eu pego minhas florzinhas e às vezes sem pretensão nenhuma, pego uma folha de papel, meu papel reciclado, que eu aprendi a fazer, né? Que eu tava falando no início, e eu faço uma arte. E daí a gente põe pra fora o que a gente tá sentindo, sabe? É muito bom. E daí deixa eu falar da minha mãezinha, né? O que aconteceu, que eu não terminei. Ela saiu de lá, gente, ela fez o marcador dela, né? Esse é o meu, mas ela fez na época o marcador de livros dela. E com medo mesmo, e a professora pegou ela com carinho e juntou florzinha por florzinha e saiu uma arte linda.
ela se encantou com o que ela fez, nem ela acreditava, sabe? Porque é isso que essa arte faz, é cheia de encantos. E eu nunca tinha visto, havia muitos anos, né, que eu não via minha mãe tão feliz e relaxada, sabe? Porque ela vivia tensa, cheio de problemas. E ela saiu de lá tão alegre, que valeu eu ter insistido, né? Eu fico contente de eu poder ter permitido que ela pudesse ter umas horinhas de encantamento, né? E ela se encantou tanto que comprou o material também. Ela quis praticar também, né? E é muito gratificante isso, sabe? Eu fui bancária por muitos anos, né? Então eu precisei me dedicar muito ao banco, né? Por muitas horas do dia. Então a minha arte ficou um pouquinho de lado por um tempo. Mas sempre que eu estava em momentos de pressão, em momentos tensos ou nas férias, eu sempre peguei minhas artes para fazer. Sempre foram um hobby para mim, sempre me salvaram de estresse e de problemas emocionais, né? Na época que eu perdi minha mãe, já perdi tanta gente querida, sabe? E isso machuca a gente, né? Por dentro, mas as artes sempre me reconectaram com Deus, sabe? Através das flores. E vai com medo mesmo, gente. Você vai perder esse medo fazendo, praticando, brincando, se permitindo, né? Então se permita, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Se permita, porque o bem vai ser para vocês mesmos, né? E só testando a gente vai saber como isso é muito bom, né? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né? Porque tem muita gente realmente me perguntando nessa semana se vai ser capaz de fazer. Você vai ser capaz. Se você pegar firme, eu vou te ensinar com maior carinho, assim como me ensinaram um dia, né? E vai ser muito gratificante, tá? Vocês tenham certeza disso. Eu não sei se quem está na live já ouviu o meu anúncio no dia 10 de abril, menos de uma semana, na quinta-feira que vem. Eu vou fazer um evento online gratuito, tá? No meu canal do YouTube. Então, se vocês ainda não se inscreveram, as vagas são limitadas, é para um número restrito de pessoas e por isso que precisa se inscrever, tá? O link de inscrição está na bio, está lá dentro do meu perfil. Você abre a página do meu Instagram ou do Facebook, vai estar lá, link, só procurar, tem o link de YouTube, tem o link de Facebook, de Instagram e também da inscrição, tá? Clica na inscrição e você já consegue, olá, vocês estão entrando, você já consegue se inscrever para participar, para garantir sua vaga para o evento, tá? Vai ser muito legal, gente. E nesse dia, eu acabei esquecendo até de pegar o cartãozinho do coelhinho. Eu vou ensinar vocês a fazer um cartão lindo de Páscoa e vai ser muito legal. Eu vou demonstrar como é que eu faço ao vivo, tá? E vai ser muito legal para quem quiser aprender. E a gente vai conversar sobre flores, tá? Sobre a arte milenar japonesa de desidratar flores. E eu queria contar uma coisa que eu nunca contei aqui para vocês. Eu chamo sempre vocês de floreiras, né? Sabe por quê? Porque nas minhas floreiras eu sempre planto, né? Sementinhas. E realmente eu quero ver nascer flores lindas dentro de vocês, viu? É por isso que eu chamo vocês carinhosamente de floreiras, tá? Porque o tanto que essa arte me faz bem, me deixa com a mente sã e me encanta sempre, né? Há tantos anos, né? Há mais de 22 anos aí, me encanta. E eu quero que faça bem para vocês também,
E eu tenho certeza absoluta que vai fazer. Eu não conheço ninguém que trabalhe com flores ou que faça algum artesanato com flores que não fique feliz, né, por esse contato aí com Deus através das flores, tá? Então, eu espero vocês no evento, viu? Se inscrevam, porque as vagas realmente são limitadas, vão acabar a qualquer momento, tá? Vocês que se interessam, se inscrevam, tá bom? E sim, você é capaz, você pode aprender do zero. Eu vou falar com quem não sabe nada, eu vou falar com quem já sabe alguma coisa e quer aperfeiçoar sua técnica, eu vou falar com quem tem interesse por desidratação de flores e quer um hobby, uma higiene mental, tá? Para espairecer realmente a mente, porque essa arte realmente ajuda muito nisso, viu? É questão de saúde mental, né? Faz muito bem para a alma. Eu garanto, eu tenho prova viva, eu sou a prova viva disso, tá? Que essa arte traz muita felicidade. Obrigada da presença de vocês, eu vou encerrando a live por aqui, tá? E te vejo no evento. Fiquem com Deus, viu? Até lá!